Boa noite para quem eu ainda não cumprimentei, tá? A Cláudia ontem teve problema com a internet, não foi, Cláudia? E aí não pôde ver como que vai funcionar a matéria, e aí eu vou falar bem rapidinho, tá? 5 minutinhos só para te ficar ciente, tá, Cláudia? Tá bom, tá bom. A nossa disciplina é metodologia do trabalho científico, tá? O que é essa disciplina? A gente vai aprender hoje a gente vai iniciar, vai ser uma aula bem rápida, 30 minutinhos, 40 no máximo a gente termina, com alguns conceitos sobre ciência, né, a função da ciência, evolução. A questão aqui, o foco dessa disciplina, né, é aprender aí a questão de como fazer resumos, o que é a diferença de resumo para tese, para artigo. Mas como vocês não vão ter que fazer, confeccionar TCC nem monografia, a gente vai focar aqui em como montar um trabalho baseado, né, nas normas da ABNT, né, que são as normas brasileiras que regem aí os trabalhos científicos, né. São algumas normazinhas de espaçamento, tá? De como fazer um trabalho aí acadêmico, tá? Todos os trabalhos acadêmicos, eles são feitos nessas normas da ABNT e é importante que vocês já, né, se adaptem a isso para que todos os próximos trabalhos que os professores pedirem, né, eles vão pedir aí nas normas da BNT, para ser um trabalho de qualidade, ser bem montado, tá? E para vocês terem uma base melhor de aprendizado, tá bom? Ontem a gente viu somente a sequência didática de como que a gente vai fazer, né? A carga horária dessa disciplina é de 30 horas e a gente tem disponível aí 15 dias para a gente estar vendo essa disciplina. Hoje a gente vai começar com a introdução. Perdão, gente, aqui eu tô bem ruimzinha. Para falar sobre ciência, o conceito, tudo. Na segunda-feira, a gente vai continuar nessa teoria aí, vendo a questão dos fundamentos da ciência e começar a falar dos tipos de trabalho científico que existem, né? A tese, resumo, resenha, tá? Tudo isso na segunda-feira. Quando for na terça-feira, Cláudia, eu mando no grupo, tá? Toda vez que tem alguma atividade, eu mando no grupo. Como que a gente divide? A prova vale 7 pontos, tá? E aí a gente faz 2 trabalhinhos valendo 1,5 cada um, para dar os 3 pontos que faltam para os 10, tá? E aí eu sempre passo uma atividade de valendo ponto extra. Como que funciona? Essa atividade você faz se você quiser, tá? Mas aí, caso você não alcance os 7 pontos, que é a média para você passar, no caso você fique com, por exemplo, 6 pontos, 6,5, e aí falta esses pontinhos aí para você passar, você fez essa atividade extra que eu passei, aí você não vai para recuperação, tá? Mas somente se for no máximo um ponto que esteja faltando. No nosso caso aqui, a atividade extra que eu passo para todo mundo, né? No caso dessa vez aqui, é o diário de bordo. O que é o diário de bordo? Você vai fazer um resumo, né, do que você aprendeu. Você pode ir fazendo aí as suas anotações diárias, né, da aula. Você vai anotando pontos principais. Por exemplo, hoje você pode fazer uma anotação sobre o que você entendeu, o que é ciência. Você pode colocar aí o que você entendeu, qual a função da ciência. Vai fazendo um resuminho, tá? E aí no último dia, caso você precise, você tem aí, né, uma carta na manga. As outras atividades, a primeira vai ser na terça-feira. O que acontece? Quando é dia de atividade, a gente não entra na plataforma, tá? Eu envio a atividade no grupo e aí na hora, a maioria trabalha, né, de dia tá ocupado e aí vai fazer essa atividade na hora que era para entrar na plataforma para ter a aula, tá? E é o horário que eu tô disponível também, eu fico pertinho do celular, caso tenha alguma dúvida, né, na atividade,
que é para me mandar uma mensagem, responder, e eu fico auxiliando vocês durante a atividade, tá? É o que a gente faria se estivesse na sala de aula. Nesse caso, eu vou estar enviando um questionário para vocês, são 10 questões, e aí vocês me respondem, tiram foto dessa atividade e me manda via WhatsApp, tá? E aí eu vou arquivar no computador lá do CTEAC e no final eu somo aí quem fez todos os trabalhinhos e coloca e vai a nota final, tá bom? Eu dou um prazo, né, para entrega dessas atividades até o dia da prova, tá? O dia da prova de vocês vai ser dia 1º de setembro. Cai numa terça-feira. Então, não entregou o trabalho no mesmo dia, não tem problema, né? No outro dia você tem até o dia 1º de setembro, que é o dia da prova, para você tirar foto de todos os trabalhos e tá me enviando, tá? Na segunda-feira a gente continua o assunto, hoje é sexta, né? Na terça a gente não tem aula na plataforma, vai ser esse estudo dirigido. Na quarta-feira a gente continua, aí vai ser a parte mais prática, vamos dizer assim. Quem tiver computador, acompanha com o computador, tá? Porque eu vou estar aí explicando para vocês como configurar o Word para poder fazer esse trabalho nas normas da ABNT, tá? Aprender como que faz a numeração, como que faz o sumário, como que faz a capa, contracapa, o corpo do trabalho, tá? Como que coloca a referência. Tudo isso a gente vai iniciar, né, na quarta-feira, dia 26. Na quinta-feira a gente dá continuidade. Procuro fazer as aulas de 45 minutos, 1 hora no máximo, para não ficar cansativo para ninguém e a gente ser bem objetivo nas aulas, tá? As aulas não duram 2 horas, não, porque eu acho que fica muito cansativo para vocês. Então, eu procuro ser bem objetiva e fazer aula de no máximo 1 hora, 1 hora e 15. No máximo, estourando, tá? Na sexta-feira, de novo, a gente não tem aula na plataforma. O que vai acontecer? Tem um artigo científico que eu vou estar enviando para vocês de manhã também. Quem quiser pegar impresso pode pegar lá no CTEAC. E aí vocês vão exercitar o que a gente aprendeu no decorrer da semana. O que vocês vão fazer? Vão pegar o assunto desse artigo científico, tá? E vão montar um trabalho nas normas da ABNT com o assunto que tem nesse artigo científico. Vão montar uma capa, uma contracapa, um sumário. Vão fazer um trabalhinho com o assunto que está dentro desse artigo e me enviar, tá? É um treino, porque a prova de vocês vai ser também montar um trabalho nas normas da ABNT, tá? E lembrando, na terça-feira, que é o dia que a gente não vai ter prova, ou não vai ter aula, que vocês vão estar fazendo estudo dirigido, além do estudo dirigido, vocês vão estar aí fazendo uma pesquisa de um artigo da área que vocês preferirem, do assunto que vocês preferirem, e vão guardar esse artigo aí com vocês, que vai ser sobre esse assunto que vocês vão fazer a prova, tá? Vocês vão escolher qual assunto que vocês vão montar o trabalho que eu vou avaliar no final, tá? Como que faz essa pesquisa? Eu expliquei ontem, mas eu vou falar de novo aqui. Não é qualquer artigo que a gente procura, tá, gente, na internet. Não é só jogar lá no Google um artigo. Não é todo artigo que é seguro, né? Não é todo trabalho. Como que a gente vai saber se esse trabalho é seguro? Existe uma plataforma chamada Cielo, tá? Que é uma plataforma muito utilizada, muito conhecida. A maioria dos professores, eu acho que 99% dos professores buscam seus artigos científicos nessa plataforma. Lá estão todos os artigos acadêmicos, os trabalhos científicos, tá? Que estejam dentro das normas, tá? Que sejam verídicos, com pesquisas comprovadas. Então, é uma plataforma segura que a gente indica e ensina os alunos a procurarem. Como que você vai fazer isso? Papel e caneta na mão, todo mundo, anotando como que faz a pesquisa do artigo, que é uma atividadezinha para terça-feira. Você vai lá no Google, abre a internet, né? Lá onde você digita www, você vai colocar lá www.cielo, escreve SCIELO, cielo.org e pesquisa. Já vai abrir direto na plataforma do Cielo com uma barra bem grande de pesquisa. Nessa barra você vai colocar palavras-chave. O que é palavras-chave? Por exemplo, eu estou procurando algum artigo
falando sobre essa era de Covid-19, por exemplo, que é um artigo que eu busquei para vocês, bem atual. Você vai colocar lá, Covid-19. Vai aparecer uma infinita variedade de artigos, né, que tenham no assunto a palavra, né, Covid-19. Às vezes você vai colocar um assunto que não seja assim, né, um assunto diferente, e vai aparecer que não tem nenhum artigo com a palavra que você colocou. Isso não significa que não existe nenhum trabalho, nenhum artigo na plataforma que fale sobre determinado assunto, não é isso. É porque você pode utilizar uma outra palavra próxima, né? E aí você pode achar, porque a palavra que você joga lá está relacionada não com o assunto do trabalho. A palavra que você joga lá está relacionada com o título ou com o autor do artigo, tá? Então, vocês busquem um assunto que interessem a vocês, tá? Mamografia, qualquer coisa, pode ser do assunto do curso ou não, tá? Mais um trabalho lá dessa plataforma. Pesquisem, guardem esse arquivo, tá? Que aí vocês vão utilizar eles para montar um trabalho usando o conteúdo desse artigo, tá bom? É só digitar lá www.cielo.org. É nessa plataforma, nesse site que vocês vão fazer a pesquisa do artigo de vocês, terça-feira. Vai fazer as 10 questõezinhas que eu vou mandar e fazer essa pesquisa de um artigo. Naveguem, explorem, tá? Vocês vão ver que é muito bacana procurar, são vários assuntos diferentes, qualquer coisa que vocês imaginarem vai ter lá, tá? Escolham um assunto de preferência, guardem um arquivo, tá? Que no dia da prova vocês vão utilizar eles. Beleza. Na sexta-feira eu vou enviar um artigo para vocês, tá? Que eu escolhi um para todos para fazer o trabalho. E aí vocês vão treinar. Vocês vão no horário da aula, vão pegar, começar a fazer a capa, contracapa. Se tiver dúvida de como formatar, manda mensagem no WhatsApp que eu respondo todo mundo. Se quiser olhar no slide tem print de tudo e o como que formata, dá para seguir direitinho também. Olha no slide pelo celular e vai formatando no computador. E para quem não tem computador, vocês podem estar fazendo à mão, só que seguindo, né, baseado nas normas, tá? Fazer uma capa, uma contracapa, um sumário, tudo baseado nas normas da BNT, tá bom? Não vai ser prejudicado quem não tem computador, tá? No dia 31, na segunda-feira, a gente vai fazer uma revisão, né, do conteúdo, essas teorias aqui, esses conceitos de ciência, tá? De evolução da ciência, da função. Vai tirar alguma dúvida que vocês tenham ficado de sexta-feira da produção do trabalho. E no dia 1º, terça-feira, eu vou enviar para vocês algumas questões, tá? E vocês vão estar aí fazendo essas questões e junto, anexando a essas questões, vocês vão estar aí anexando o trabalho, né, com o assunto do artigo que vocês pesquisaram na terça-feira. Então, a prova de vocês vai ser de duas formas, né? Algumas questões que eu vou mandar, mais o trabalho, tá bom? Que é para exercitar se vocês aprenderam o sentido dessa disciplina, que é aprender a montar um trabalho, né, nas normas da BNT, tá bom? Aí vocês têm dia 1º, que eu vou enviar a prova de manhã, vocês têm o dia 1º todinho, no dia 2, né, que é na quarta-feira, vocês vou dar até meio-dia, mais ou menos, para vocês entregarem a prova, né, as questões e o trabalhinho que vocês vão ter que fazer, para eu poder corrigir e no outro dia, na quinta-feira, eu enviar as notas de vocês, tá? Aí vão ficar faltando 4 diazinhos para completar os 15 que a gente tem disponível. E aí, caso alguém fique de recuperação, no dia 4 a gente faz uma revisão, né? Fala de novo sobre esses conceitos, tira a dúvida de configuração do Word, de como que faz o trabalhinho. E aí, no dia 8, na terça-feira, tá? Porque dia 7 é feriado, 7 de setembro é dia 8, eu envio a prova, tá? O assunto para vocês montarem o trabalho de recuperação. No dia 9
é a entrega da prova e correção, e no dia 10 a gente fecha tudo com a entrega de nota final, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre trabalho, prova? Ninguém vai me responder. Eu sinto que eu falo sozinha nessa turma. Beleza, gente. Eu vou levar como se todo mundo tenha entendido. Ninguém me perguntou nada, ok. Iniciando o conteúdo de hoje, né? A teoria. O que é a ciência? Né? A ciência vai ser aí a atividade que propõe uma aquisição de conhecimento, né, sobre a natureza biológica, social e tecnológica. O que é isso? Tá? A ciência vai ser aí, vai representar todo o conhecimento que você adquire, né, através de estudos, através de pesquisas ou até mesmo através da prática, né, baseado em princípios certos, ou seja, é tudo aquilo que eu vou, tudo aquele conhecimento que eu vou adquirir, né, baseando aí através do meu estudo, da minha pesquisa e da prática, tá? Baseado em coisas certas, tá? Que foram estudadas, planejadas, tudo aquilo que tem um fundamento, tá? Isso é a ciência, tá? E qual a função da ciência? A principal função da ciência é aí o aperfeiçoamento, né, do conhecimento em todas as áreas para tornar a existência humana mais significativa, ou seja, a função da ciência é dar direção, é dar sentido a todas as áreas da nossa vida, tá? Ela vai aperfeiçoar o nosso conhecimento na área da medicina, na área da engenharia, na área da psicologia. Então a ciência está aí justamente para isso. O que é? É eu buscar conhecimento através de pesquisas, de estudos, de prática, com a função de dar sentido, dar existência, né, à vida, né, em todas as áreas, na área da saúde, da psicologia. É por isso que existem esses trabalhos científicos, nada mais é do que a ciência em si. É a pesquisa, é a busca do conhecimento, do estudo, para dar sentido às coisas. Por exemplo, nos artigos que a gente procura sobre o Covid-19, né, que é o que está acontecendo de mais importante no mundo, né? O que é essas pesquisas? Nada mais é do que a busca, né? A ciência é a busca do conhecimento sobre aquele assunto através de pesquisas, né? Através da prática, os cientistas buscando fazer, né, a vacina, fazendo testes. É ciência pura, né? E qual é o sentido, qual é a função, né? É aí trazer a cura, né? Um conhecimento maior sobre o vírus para tornar a existência humana mais significativa, né? Para dar continuidade à existência humana, tá? Tudo isso é ciência. E a evolução da ciência, né? Nós temos aí dois tipos, a ciência antiga e a ciência moderna, tá? A ciência antiga, ela é baseada na autoridade, né? Como o exemplo nós temos Aristóteles, né? Que ele usava o uso da lógica, tá? Na ciência antiga, o que ele dizia era lei, né? E a ciência moderna surgiu aqui no século 17 com observação e experimentação objetiva, né? Ou seja, fazendo pesquisa, experimentando, praticando, é a ciência moderna, tá? Aí está envolvida a física, a astronomia e a química, tá? Como foi aí para criar, né, vacinas, para criar a tecnologia, né? É a ciência moderna. Exige aí uma observação, a pesquisa, o treino, tá? A ciência moderna tem princípios filosóficos básicos, né? Que firmaram-se aí nos séculos 18 e 19 e tem aí a lógica associada ao método científico. Ela pega aí a ciência antiga que usavam a lógica, que achavam que aquilo estava acontecendo
porque era óbvio. E junto na ciência moderna a gente pega essa lógica e associa aí com o método científico de pesquisar, de buscar, de praticar, né, de treinar. E essa é a diferença. Na ciência antiga era baseada no uso da lógica e na ciência moderna a gente utiliza aí a observação e experimentação objetiva, tá, gente? O conhecimento científico, né? A qualidade do conhecimento científico vai depender da forma de aquisição que é utilizada, tá? No processo de obtenção de conhecimento científico, são utilizadas aí 3 formas de aquisição desse conhecimento, tá? A intuição, o empirismo e a razão. O que são isso? Esses 3 juntos, eles formam o conhecimento. O que são cada um deles? A intuição. A intuição é uma função especialmente, né, da mente humana que age pelo pensamento, independente da pessoa ter formação científica ou técnica, né? Todo mundo tem intuição. É um modo onde é considerado fenômeno psíquico natural, onde todos os seres humanos têm essa função de intuição, né? Alguns em maior ou menor grau de obter conhecimento, sem a utilização da experiência ou da razão, tá? Então a intuição não é só um cientista que vai ter. Todos nós temos. É aquele negócio que fala assim, a mulher tem a intuição aguçada e tal, né? Que a gente vê bastante por aí. Todo ser humano tem a intuição, né? É aquele pensamento, né, que vai independer da sua formação técnica, científica, é tudo aquilo que você vai pensar que pode acontecer, aquilo que você fica questionando na sua cabeça, é a intuição. O empirismo, que somado com a intuição vai formar aí o conhecimento, significa experiência, né? É uma doutrina aí que afirma que a única fonte do conhecimento é através da experiência, não é aquele do achar, eu penso que, não. No empirismo, se fala que o conhecimento só se dá através da experiência, se você treinar, se você buscar fazer, tá? Ou seja, todo conhecimento só vai ser obtido se você fizer, tá? Experimentar. Se você for construir, se você testar, se medir, se planejar, tá? Então, o empirismo é aquele que diz que o conhecimento só vai surgir através da experimentação, se você botar a mão na massa. A intuição é aquela que qualquer pessoa tem, né? Aquilo que você acha, tá tudo na cabeça, tá? E a razão, que é chamada de racionalização, tá? É uma doutrina aí que afirma que a razão humana, o pensamento racionalista é a única fonte do conhecimento. Ao contrário do empirismo, né? Os racionalistas, eles afirmam que os nossos sentidos enganam a gente, né? E que nunca podem conduzir a um conhecimento verdadeiro. Para o pessoal aí da racionalização, um conhecimento é verdadeiro somente quando ele é logicamente necessário e universalmente aceito, tá? O que é? Na intuição, a gente só pensa você consigo mesmo. Aqui na razão, ela só vai ser verdade se todo mundo acreditar, pensar igual, e aí sim vai se tornar um conhecimento verdadeiro, porque todo mundo acredita naquilo, entendeu? Na intuição, é você, sua cabeça consigo mesmo. Na razão, é aquilo que todo mundo tá pensando igual, né? Os nossos sentidos batem com o das outras pessoas, e aí todo mundo tá acreditando na mesma coisa, tá todo mundo pensando no mesmo sentido, no mesmo caminho, no mesmo rumo. Ok, então esse conhecimento aqui que a gente adquiriu pensando igual é verdade absoluta e ok. Mas, né, a gente vê que o fundamento científico não é só uma doutrina aqui ou outra ali. Né? O conhecimento científico, ele vai ser a junção de todas essas doutrinas, vai ser a junção da intuição,
do empirismo, né? Que é aí aquela que a gente tem que testar, tem que medir, tem que construir, tem que experimentar, e a junção da razão. Então, os três juntos vão formar o conhecimento científico que a gente tem hoje, né? A gente tem a intuição, depois a gente vai pesquisar, vai experimentar, montar, construir, e a razão é aquela que a gente fala, mostra para todo mundo entra num consenso e vai conduzir essa pesquisa a um conhecimento verdadeiro. Alguém pelo menos escreve que tá me escutando, que tá entendendo, por favor. Tô entendendo, Érica. Vocês são muito calados, meu Deus. A aula que era para ser dialogada, que dava para durar 45 minutos, dura 30 estourando, que eu falo sozinha. Vamos lá, tá acabando já, gente. Vocês curtirem a sexta-feira de vocês. E aí a gente vai para o conhecimento científico produzido, né, ou produtivo, que é a junção desses três que eu acabei de explicar para vocês. A intuição é a criatividade, ideias sobre um novo produto, um processo. A experimentação é aquele que eu vou fazer um projeto, eu vou montar, eu vou testar, eu vou construir, né? E a racionalização, eu vou descrever matematicamente, explicar por que funciona, tá? Vou mostrar para as outras pessoas. Então, o conhecimento científico é a junção desses três. Guardem isso no coração de vocês. Esses 3 pontos. Quem estiver fazendo anotação aí, já faz, tá? Conhecimento científico, ele é composto aí por intuição, experimentação e racionalização, tá? Quem quiser pegar a apostila lá no CTEAC para poder acompanhar fazendo anotação, tá? Tá disponível. E aí, o conhecimento científico técnico, a gente tem esses 3 tópicos aí: o leigo, o técnico e o científico. O que é um procedimento leigo? É aquela pessoa que não tem conhecimento e vai só no achismo, né? Eu acho que é assim, eu acho que foi assim, eu acho que isso funciona assim, tá? É o procedimento leigo. O técnico é aquele que a gente interroga e tenta resolver. Qual o problema que está acontecendo? Como que a gente pode resolver? Vamos resolver de tal maneira. Esse aí é o técnico, tá? E o científico é aquele que procura entender melhor, tá? Quando que ocorreu? Por que que ocorreu? Como que otimizou? Como que a gente vai fazer para tentar resolver, tá? Então, esses são os 3 procedimentos aí no conhecimento científico. O leigo, o que não tem conhecimento, né? Eu acho que foi assim. O técnico, que a gente pergunta qual o problema e tenta resolver o problema. E o científico, a gente aprofunda mais. Quando que ocorreu, por que ocorreu, tá? A classificação da ciência, né? A ciência, ela pode ser classificada em 2, tá? Último tópicozinho da aula de hoje, gente. A ciência, ela é classificada em 2. Ela pode ser classificada em ciência formal ou pura e ciência factual ou aplicada, tá? A ciência formal ou pura diz aí que os objetos das ciências, né, são os ideais. O método é a dedução, tá? O seu critério de verdade é a consistência ou não de seus enunciados. Todos os enunciados são analíticos, são teoremas, né? Então, a ciência pura são aí os ideais, né? É a dedução, tá? Seu critério aí, se ela é verdade ou não, vai depender da dedução. Na ciência aplicada ou factual, né, os objetos das ciências aí são materiais. O método vai ser de observação, de experimentação, tá? O enunciado é predominantemente a síntese, tá? Então, quando você se tem aí um teorema, que a gente vai ver na próxima aula, questão de tese, teorema,
síntese, resumo, quando se tem um teorema, foi baseado na ciência pura, tá? Quando se tem uma síntese, né, é uma ciência aplicada, tá bom? Então, se eu tiver uma questãozinha lá na prova de vocês ou no estudo dirigido de vocês, como que se classifica a ciência, vocês podem estar escrevendo para mim que é a ciência que se classifica em duas, em ciência pura e a ciência aplicada, ou pode usar o outro nomezinho também, tá? Ciência formal e ciência factual, tá? A ciência pura é aquela da dedução, né? Que aí os enunciados são de teoremas, ou a ciência aplicada, né? Que é aquela baseada em observação e experimentação, né? São as sínteses, tá bom? Lembrando, eu vi que na última prova da última disciplina, e nas outras também que se passaram, muita gente teve dificuldade em entender as perguntas quando eu falo para citar e descrever, tá? Quando a gente fala em citar, a gente quer que você coloque em tópicos, tá? Por exemplo, cite 3 órgãos do corpo humano. É para eu citar 3 órgãos. Vou dizer estômago, pulmão, coração. Ok, eu citei. Se eu pergunto lá, descreva 3 órgãos do corpo humano. Aí eu vou colocar coração, bombear sangue para todo o corpo, blá, 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 blá. Pulmão, faz a troca gasosa para o processo de respiração, blá, blá, blá. Ou seja, citar eu só vou pontuar. Descrever eu vou citar e dizer qual é a função, o que acontece, o que faz, tá? Eu vi muita gente perdendo ponto na prova por conta disso, tá? Perdendo alguns décimos e somando esses décimos aí no final dá ponto demais. Então, fiquem atentas a isso. Só tem meninas aqui hoje, né? Fiquem atentas a isso quando eu fizer a pergunta entre citar, né, ou descrever. Quando eu pedir para citar, se você descrever também não tem problema. Mas se eu pedir para descrever e você apenas citar, tá errado, porque eu quero uma explicação mais correta. Então, se eu fizer uma pergunta, cite a classificação da ciência. Você disser para mim que é ciência pura e ciência aplicada, tá certo. Agora, se eu pedir assim, descreva a classificação da ciência. Eu não quero que você diga que é ciência pura e ciência aplicada. Eu quero que você me diga o que é uma e o que é a outra. Tá bom? Entenderam, meninas? Sim, entendido. Entendi. Entendeu, né, Leonie? Tá tão caladinha hoje. Sim, entendi. Não, sempre eu sou calada. Não. Pois é. Então aí foquem nisso, porque nessa disciplina aqui é muita teoria, assim, meio complicadinha de entender. E às vezes, na maioria das vezes, eu vou pedir para vocês descreverem, tá? Então não só diz assim, é tal coisa e tal coisa. Explica o que é, tá bom? Mais na frente, deixa eu mostrar pra Cláudia que chegou hoje. Amanhã não, amanhã é sábado, né, gente? Vamos descansar, por favor. Segunda-feira a gente continuou com o fundamento científico, metodologia, tá? O que é, né? As adaptações, aqui, ó, continuação de ciência pura e ciência aplicada, tá? O método científico, a gente vai ver o que é a hipótese, tese, teoria, modelo. Vai ver a diferença entre estudo observacional, né, e experimental, e a diferença entre estudo transversal e longitudinal, tá? Ver a diferença entre os dados e análises qualitativos para os quantitativos, tá? E os tipos de trabalhos, né, os utilizados em pesquisas acadêmicas, né, que são esses aí que a gente pontuou, tá? O que é cada um, a gente vai ver, tá? Relatório, artigo, memorando, e aí a gente vai dar um pontapé inicial na normatização, né, que a ABNT coloca pra gente, né, que ela estabelece aí pra gente fazer os nossos trabalhos
todos iguais, tá? Todos com a mesma configuração, tá? Até o papel eles citam, tá? Papel A4, a fonte que é utilizada, o tamanho, a distância das margens, tá? E aí, Cláudia, para tu que não viu ontem, eu busquei uma forma de você, quem não tiver computador, poder estar acompanhando também, tá? Foi tirado print, eu tirei print, né? Fui fazendo lá no CTEAC e tirando print para vocês acompanharem. Por exemplo, aqui a gente inicia fazendo a formatação da capa do trabalho, né? Então primeiro a gente vai configurar todo o trabalho. Antes de começar, a gente configura, né? A gente vai configurar aí as margens, direita, superior, esquerda, inferior. E aqui eu tirei um print onde que a gente faz isso, né? Abre o Word, deixa eu só colocar o ponteiro. A gente abre o Word e aí vai aqui em layout da página, né? Em margens. E aí a gente aparece essa telinha e a gente coloca aqui a distância que a gente quiser, né? Só que as normas diz pra gente que a superior e direita tem que ser 3 centímetros e a esquerda e a inferior 2 centímetros. Aí a gente coloca. Se fosse o contrário, a gente pode estar modificando aqui. Aí o segundo passo, a gente tem que botar o nome da instituição que você vai fazer, no caso CTA, que é em caixa alta, tá? E como lá no CTA que é a abreviação, né? Embaixo a gente tem que colocar qual o significado da sigla. Aí, Centro de Educação Técnica Especializada do Acre, tá? Sempre colocando aqui, a gente pode escolher, ó, a fonte, né? No caso aqui a fonte tá errada, tá? Que era pra ser a Arial ou Times, tá? Aqui tá calibre, mas não tem importância não. Aqui a gente só aperta aqui e muda. Aqui na frente eu acho que eu mudo. Mas enfim, eu fui colocando o passo, o que a gente tem que fazer, eu vou explicando direitinho e mostrando o print para vocês. E quem tiver o computador, né, prepara aí que na quarta-feira a gente vai dar início aí ao aprendizado de como que configura para fazer os trabalhos. Vou já alertar vocês que todos os trabalhos que a gente for pedir agora, tá, vão ser nas normas da BNT, tá? A gente vai até colocar, se essa disciplina tiver, no caso de vocês, ela tá sendo distante, né? Mas a gente vai tentar colocar essa disciplina para que elas sejam uma das primeiras quando entrar no curso, tanto de enfermagem quanto de radiologia, para ela ser uma das primeiras, para que durante o curso vocês façam todos os trabalhos nas normas da BNT, tá? Muito importante fazer trabalho nas normas, quem vai fazer curso de extensão, quem vai aí ingressar numa faculdade, todos os trabalhos têm que ser nessas normas. E uma dica que eu dou também, que eu falei ontem, é que vocês não deixem de estar treinando, tá? Faz todo o trabalho que vocês forem fazer, faz nas normas, tá? Pedir para fazer um resumo, a gente faz o diário de bordo, faz um resumo do artigo tal. Tudo isso, façam capa, contra capa. Não precisa de sumário não, mas faz pelo menos a capa contra a capa para vocês estarem aí lembrando de como que configura as margens, como que numera as páginas, para vocês não esquecerem, tá bom? Que aí vocês sempre vão estar entregando trabalho de qualidade, certinho, e aí toda vez que um professor pedir um trabalho, vocês entregam nas normas da ABNT que vocês ganham um ponto, eu garanto isso para vocês, tá? Mesmo que um professor não peça nas normas da BNT e você entregue, o professor já vai ver que você entende, se interessa, tá? E outra coisa, sobre a pesquisa de artigo. Lembrem-se de procurar lá na plataforma Cielo, que eu falei para vocês, que é uma plataforma segura, tá? Existem artigos, trabalhos científicos que não são seguros, tá? Então não procurem de qualquer jeito. Procurem do jeitinho que eu expliquei para vocês lá no Cielo, www.cielo.org, que lá é certeza de estar certo, tá bom, meninas?